Até alguns anos atrás, a piscicultura era praticada juntamente com outras atividades consideradas de maior importância. Mas no início da década de 90, houve uma grande intensificação dessa atividade, levando o CPT a disponibilizar para o mercado brasileiro o videocurso Criação de Peixes. Ele foi amplamente utilizado como suporte na implantação de inúmeras pisciculturas em todo o território nacional. Enquanto a piscicultura se expandia, novas pesquisas foram realizadas e novas técnicas de produção foram desenvolvidas, permitindo ao piscicultor tornar a atividade mais tecnificada e mais eficiente. Isso fez com que o CPT decidisse lançar a versão atualizada e ampliada desse videocurso, para apresentar em detalhes os seguintes assuntos: tipos de piscicultura, principais espécies de peixes, adequadas para a comercialização e suas características, características do local adequadas para a instalação de uma piscicultura, sistemas de produção de peixes, produção intensiva de peixes, produção superintensiva de peixes e abate e comercialização. Para isso, contamos com a coordenação técnica do Dr. José Eduardo Aracena Rasguido, pesquisador e extensionista da Emater de Minas Gerais. Ele é médico veterinário e grande conhecedor das técnicas de produção de peixes em viveiros comerciais. Segundo dados da FAO, continuando o crescimento da população mundial, da forma que está hoje, continuando também a pesca da forma que nós temos hoje e o consumo desse pescado, há uma previsão que a partir de 2010 haverá uma diminuição substancial, uma falta de pescado no mercado. Consequentemente, haverá um espaço para os países que estão aptos para produzir. E o Brasil é um desses países que está com um potencial enorme para entrar na produção desse pescado para suprir essa demanda mundial. Então, de um modo geral, o Brasil hoje pode produzir para seu consumo interno, mas pode produzir em grande quantidade, principalmente a tilápia para exportação, que aliás hoje o Brasil já está exportando tilápia para os Estados Unidos e a expectativa também é exportar para a Europa para suprir essa falta do peixe que vai acontecer por causa do declínio da produção de peixe nos mares, nos rios, nos outros países, nos outros continentes. Nós utilizamos o processo de coleta de ovos diretamente da boca da fêmea e o processo de incubação artificial.
Depois do processo de incubação, as larvinhas são tratadas durante 30 dias com hormônio masculinizante e após esse período é comercializado. Após o período de tratamento, não encontra-se mais a presença do hormônio. E o produtor tem a garantia de um produto com 99% de reversão sexual, ou seja, 99% de machos, e com isso apresenta um crescimento 30% maior do que as fêmeas e evita o superpovoamento dos tanques. A recria dos alevinos poderá ser feita de forma independente ou em conjunto com a engorda dos peixes. Em alguns locais do país, ela está sendo feita fora da piscicultura pelos chamados recriadores de alevinos. Nestes casos, os alevinos são adquiridos dos criatórios especializados e transferidos para a piscicultura de recria, onde permanecerão até se tornarem peixes juvenis. Só depois é que os peixes juvenis serão transferidos para a fase terminal, ou seja, de engorda. Esse sistema facilita também a distribuição de alevinos, pois encurta as distâncias entre os criatórios especializados e a piscicultura de engorda dos peixes. Caso não seja possível contar com a participação do recriador de alevinos, o piscicultor deverá adquirir os filhotes diretamente dos criatórios. Neste caso, a recria será feita na própria piscicultura, em conjunto com a engorda. As espécies de peixes mais produzidas para a comercialização podem ser subdivididas em 3 categorias. A primeira delas refere-se aos peixes tropicais, que engloba as tilápias, as carpas, o pacu, o tambaqui, o tambacu, o surubim, a matrinchã, o piau e a curimba ou cunimatá. Esses peixes são comercializados abatidos para servirem de alimentos para a população em geral. Eles podem também ser comercializados vivos para os pesque-pagues, servindo de diversão e lazer para as pessoas que frequentam esses locais. A segunda categoria refere-se aos peixes de clima mais frio ou temperado. E a principal espécie no caso do Brasil é a truta. Este peixe é nobre, sendo normalmente comercializado abatido, servindo, portanto, de alimento para a população. Já a terceira categoria refere-se aos peixes ornamentais, onde existem inúmeras espécies que são produzidas exclusivamente para a aquariofilia. No Brasil existe uma regionalização da produção destas várias espécies de peixes que apresentam maior potencial para comercialização. Começando pela região sul, as espécies mais cultivadas são as carpas e a curimbatá, principalmente por causa das questões climáticas. Nas regiões serranas e Santa Catarina, cultiva-se também a truta, apesar de ser em menor intensidade que em outras regiões do país. Nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cultiva-se mais o surubim e o pacu, visando atender à maior demanda por esses peixes no mercado consumidor daquela região. Na região amazônica, a espécie mais cultivada é o tambaqui, que tem uma excelente aceitação no mercado, tanto pelos consumidores locais como pelos turistas. Na região nordeste, cultiva-se mais a curimbatá e, mais recentemente, a tilápia, que vem conquistando um grande espaço, o que vem acontecendo também no estado de Goiás. Já no sudeste brasileiro, cultivam-se praticamente todas as espécies citadas anteriormente para atender ao mercado diversificado de pescados e também os pesque-pagues. Nas regiões serranas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, encontram-se localizados os maiores criatórios de trutas do país. Também em Minas Gerais e São Paulo, encontram-se localizados os principais criatórios comerciais de peixes ornamentais do Brasil.
Independente da espécie a ser produzida, é muito importante saber as exigências dos peixes com relação à temperatura da água, ao pH e ao oxigênio dissolvido, bem como seus hábitos alimentares. Estes fatores influenciam diretamente no desenvolvimento dos peixes. Vamos então falar a respeito destes fatores, começando pelas exigências de temperatura, pH e oxigênio dissolvido. Os peixes são animais psilotérmicos, isto é, variam a temperatura do corpo de acordo com a variação da temperatura da água onde vivem. Cada espécie apresenta um desenvolvimento ideal para uma determinada faixa de temperatura. Fora dela, o desenvolvimento será reduzido, exigindo maior tempo de cultivo para obter o peso ideal para a comercialização. Dependendo dos valores da temperatura, o desenvolvimento dos peixes poderá até ser paralisado, com possibilidades de elevadas taxas de mortalidade. Nesta tabela estão apresentadas as faixas de temperatura ideais para o desenvolvimento dos peixes de maior interesse comercial. Veja, por exemplo, que para o pacu, o ideal é a temperatura da água ficar entre 25 e 30 graus Celsius. Para a tilápia, ela deverá estar entre 25 e 28 graus. E para a carpa, a faixa ideal de temperatura vai de 24 a 28 graus Celsius. Já a truta, que é um peixe de regiões mais frias, apresenta um melhor desenvolvimento quando a temperatura da água estiver entre 8 e 18 graus. Controlar a temperatura da água em ambientes de cultivo não é economicamente viável na grande maioria dos casos, a não ser em cultivos de peixes ornamentais. Portanto, para cultivar peixes tropicais e trutas, deve-se acompanhar a temperatura da água e, em função do seu valor, determinar a quantidade de ração que deverá ser fornecida. Essa quantidade de ração deverá ser obtida com base em tabelas dos fabricantes de ração que relacionam a quantidade de alimento a ser fornecida com o peso médio dos peixes e com a temperatura média da água. Já nos cultivos de peixes ornamentais feitos em estufas, é possível controlar a temperatura da água, abrindo-se ou fechando-se as janelas, associando-se a este processo a utilização de aquecedores. O CPT possui um videocurso que mostra em detalhes como deverá ser feito o cultivo de peixes ornamentais. Além disso, no manual deste videocurso, você encontrará muitas informações a este respeito. O pH é um parâmetro que indica a concentração dos íons de hidrogênio presentes na água, a qual, dependendo do valor, também interfere no metabolismo dos peixes. Para explicar o que é um íon, vamos tomar como exemplo uma molécula de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Essa molécula é formada por um átomo de sódio, quimicamente representado por Na, e por outro de cloro, quimicamente representado por Cl. Quando o sal é dissolvido na água, os elementos químicos se separam com suas respectivas cargas, ou seja, em Na+, que são os íons de sódio, e em Cl-, que são os íons de cloro. Os íons com carga positiva são chamados de cátions, e os de carga negativa são chamados de ânions. Agora, fazendo uma analogia com a explicação que acabou de ser feita, fica fácil entender que quanto maior for a concentração de íons de hidrogênio na água, maior será o seu pH. Em geral, ele deverá estar entre 6,5 e 8, para proporcionar um melhor desenvolvimento aos peixes. A medição do pH deverá ser feita uma vez por semana, utilizando-se para isso o pHâmetro. Deve-se coletar uma amostra de água próxima do fundo dos viveiros, utilizando-se, por exemplo, uma garrafinha de plástico amarrada em uma haste de madeira. A rolha, que serve de tampa, deverá ser amarrada a um barbante. Assim, ao ser inserida na água, quando tocar o fundo, bastará puxar o barbante para abrir a garrafinha e coletar a amostra de água. Depois, a água coletada deverá ser colocada em um recipiente bem limpo, para que a sonda do pHâmetro possa ser inserida na água, obtendo-se, assim, o valor do pH. Caso o pH esteja abaixo da faixa ideal, deve-se promover a renovação de parte da água do viveiro, seguida da aplicação de 1.000 a 1.500 quilos por hectare de área alagada de calcário, dolomítico ou calcítico.
O oxigênio dissolvido é um dos elementos mais importantes para a manutenção das condições de vida para os peixes. Ele se encontra dissolvido na água e a quantidade nela presente é dada em ppm, que equivale a miligramas de oxigênio dissolvido por litro de água. A quantidade de oxigênio disponível na água depende principalmente da temperatura da água e da quantidade de matéria orgânica presente no viveiro. A elevação da temperatura, os excessos de ração e de adubos orgânicos contribuem para reduzir a quantidade de oxigênio dissolvido. Para os peixes tropicais cultivados para alimento, o ideal é que exista na água concentrações superiores a 5 miligramas por litro de oxigênio dissolvido. Caso esse valor seja de 2 a 5 miligramas por litro, o crescimento dos peixes poderá ser consideravelmente afetado, além de aumentar as possibilidades de ocorrência de doenças. E sendo esta concentração inferior a 2 miligramas por litro, a sobrevivência dos peixes poderá ser comprometida. Já no caso da truta, a concentração de oxigênio dissolvido deverá ser maior, devendo ser de 5 a 8 miligramas por litro. A sua medição deverá ser feita de 1 a 2 vezes por semana, em 2 profundidades. Uma próxima ao fundo e a outra próximo da metade da profundidade do viveiro. Para isso, deve-se utilizar o oxigenômetro. Primeiro amarra-se a sonda do aparelho ao seu próprio cabo, com o sensor voltado para cima, para evitar que o mesmo toque no fundo do viveiro. Estando a sonda nesta posição, bastará inseri-la na água até tocar o fundo do viveiro, quando a leitura poderá ser feita. Depois de anotar o seu valor, o processo deverá ser repetido, agora posicionando a sonda próximo da metade da profundidade do viveiro. Para manter a concentração de oxigênio dissolvido dentro da faixa ideal para o desenvolvimento dos peixes, pode-se reduzir as adubações orgânicas com esterco de animais, renovar parte da água dos viveiros e, principalmente, utilizar os aeradores. As medições de temperatura, pH e oxigênio dissolvidos deverão ser feitas próximo da saída de água, uma vez que são nestes locais que a água apresenta pior qualidade. Agora apresentaremos as principais informações referentes aos hábitos alimentares dos peixes utilizados em cultivos comerciais. Conhecer os hábitos alimentares dos peixes que serão cultivados também é uma tarefa indispensável para se obter sucesso com a atividade. As espécies de peixes produzidas para servirem de alimento para a população podem ser divididas em 2 grupos. No primeiro estão os peixes carnívoros, representados pelo surubim e pela truta, que aceitam a ração como alimento principal. Existem também outros carnívoros, como o trairão da Amazônia, o dourado, a traíra comum, e alguns bagres que não aceitam a ração balanceada como alimento principal, fazendo com que o seu cultivo se torne dificultado. No segundo grupo, encontram-se os demais peixes que se alimentam de ração e de plâncton. O plâncton é formado pelo fitoplâncton, que refere-se às algas microscópicas que se formam nos ambientes aquáticos, e pelo zooplâncton, constituído por diminutos animais aquáticos. Tanto o fitoplâncton como o zooplâncton se desenvolvem graças à presença de matéria orgânica e são também incentivados pelas adubações realizadas. O local onde a piscicultura será instalada deverá ser escolhido corretamente, e para isso é preciso avaliar bem os seguintes aspectos: condições climáticas, qualidade e disponibilidade de água, tipo de solo e localização da piscicultura. Vamos falar a respeito desses assuntos, começando pelas condições climáticas. Como você já sabe, existe uma faixa de temperatura da água ideal para o desenvolvimento dos peixes, a qual é diretamente influenciada pelas condições climáticas locais. De modo geral, os peixes tropicais apresentam os melhores desempenhos quando a temperatura da água se encontrar entre 22 e 30 graus Celsius. A maioria das regiões brasileiras permitem a criação desses peixes sem maiores problemas. Porém, nos locais onde ocorrem calor ou frio intensos e prolongados, a temperatura da água precisa ser avaliada com bastante critério.
Já os peixes de clima temperado, como as trutas, por exemplo, apresentam os melhores rendimentos quando a temperatura da água estiver entre 8 e 18 graus Celsius. No Brasil, a criação deste peixe é indicada para locais de clima mais frio, preferencialmente nas regiões serranas do sudeste brasileiro e em alguns locais da região sul. Sendo assim, antes de instalar uma piscicultura, deve-se medir a temperatura da água em uma represa próxima, utilizando-se um termômetro amarrado em uma corda. Essas medições deverão ser realizadas a 1 metro de profundidade, entre 6 e 7 horas da manhã e 14 e 15 horas da tarde, uma vez por semana, durante o mês mais quente e o mais frio da região. Veja no manual deste videocurso como interpretar os dados de temperatura obtidos. Depois de falar a respeito das condições climáticas, vamos agora mostrar a importância da qualidade e da disponibilidade da água. A água para ser utilizada na piscicultura precisa ser abundante e de boa qualidade. Sempre que possível, deve-se utilizar água das nascentes da própria fazenda, pois geralmente são de melhor qualidade. Geralmente não é necessário fazer uma análise bioquímica da água para utilizá-la em uma piscicultura. Basta apenas ter certeza de que nela não são lançados agentes contaminantes, como defensivos agrícolas aplicados nas lavouras próximas dos mananciais, descargas de dejetos de instalações de animais e de redes de esgoto das residências, descargas de efluentes de agroindústrias e deposição de lixos. Contaminantes dessa natureza, além de provocar sabor desagradável na carne dos peixes, causam intoxicações aos mesmos e também ao homem após o consumo do produto. A vazão de água a ser utilizada no abastecimento dos viveiros depende não só do tipo de solo onde eles serão construídos, mas também do sistema de produção utilizado. Em geral, vazões de 3 a 6 litros de água por segundo são suficientes para abastecer e manter cheio um viveiro de 10.000 metros quadrados de área alagada. Saiba agora quais são as principais e desejáveis características do solo, do local onde se pretende instalar uma piscicultura. Conhecer as características físicas e químicas do solo no local onde se pretende construir viveiros ou represas é muito importante. Os solos arenosos são muito permeáveis, ou seja, permitem a